Olá, meus amigos e amigas do oitavo ano. Bom dia, tudo bem com vocês? Tranquilo? Espero que sim, espero que todo mundo esteja legal. Estamos voltando aí para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos falar sobre a nova ordem mundial. Quem diria, né, meus amigos? Nessa altura do campeonato, eu já esperava que nós já estaríamos em sala de aula, já estaríamos tudo normal, tudo voltando na ativa e até agora nada, né? Estamos aí já o que desde março, né? Março, abril, maio, junho, julho. É muito tempo sem aula, mas seguimos o rumo aí, né? Sem perder as esperanças. Doido para esse negócio terminar logo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Meus amigos, nós falamos, né, nas últimas aulas, aí já tem um tempo que nós começamos aí o capítulo 3, o mundo dividido na era da globalização. Falamos lá sobre a origem do desenvolvimento e do subdesenvolvimento, não é verdade? Falei com vocês sobre o capitalismo, falei sobre o socialismo, depois falei sobre a evolução do capitalismo no mundo, falei sobre a divisão internacional do trabalho com vocês, também separamos, né? Falei em duas aulas, uma aula gravada e em outra em live sobre a Guerra Fria, né? Tão falada Guerra Fria. E hoje nós vamos falar do que aconteceu no mundo no pós-Guerra Fria, né, na chamada Nova Ordem Mundial, tá? O tema da nossa aula de hoje. Mas para isso, gosto sempre de lembrar vocês sabem disso, no início das nossas aulas, por favor, não se esqueçam de assinar a nossa lista de presença, né? É muito importante o registro da sua participação nela. O link encontra-se na descrição do vídeo. Tá? Anote os principais pontos dessa aula, anote as coisas mais importantes, as dúvidas que porventura você tenha, né, da explicação. Anote as dúvidas que você tenha dos exercícios que são propostos, né? Seja ele em matriz, seja ele dos exercícios de aprendizagens, né, que nós fazemos aí do livro didático, e tragam para a gente conversar um pouquinho durante as nossas lives, né, na quinta-feira, né, 10h40. Tá? Assim a gente pode, eu posso conversar um pouco melhor, aprofundar um pouco mais com vocês, né, e vocês não levam dúvidas para frente aí, tá? Não vamos chegar na hora da prova com dúvida. Mas vamos embora. Para poder contextualizar um pouquinho sobre o que eu falei da Guerra Fria, desculpa, eu trouxe um videozinho bem curto para vocês aqui. Ele foi feito pela Rússia, né? É uma animação que conta um pouquinho sobre a Guerra Fria, sobre o temor da Guerra Fria. Eu acho muito legal esse vídeo, porque ele descreve bem o que nós discutimos, aquela tensão que vivia da Guerra Fria, né, de ambos os países ali, os principais protagonistas, né, os Estados Unidos e a União Soviética se atacarem, e um possível ataque, né, iria destruir o mundo e tal, por conta das questões das armas nucleares, né, e tudo. Então olha esse vídeo, muito legal, ele foi feito com palito de fósforo. Eu gosto muito dessa animação. Vamos embora nela. Olha que chique. Vamos lá. Como é que passa? Vamos começar o vídeo. Cadê o vídeo? Que não começa, meu Deus. Espera aí que eu vou começar. Aí, agora vai, ó. Olha só que legal. Grande temor da Guerra Fria. Muito legal.
Olha lá, criaram uma linha, o seu território, o meu território. Olha lá. Pai posso um com a cabecinha verde e outro azul, né? Armaram os dois territórios. Olha só a questão da Guerra Fria que nós discutimos, que legal. Só que lembra, as fronteiras elas podem ser móveis, né? Elas podem mudar a qualquer momento, elas se transformam. Elas podem ser definidas facilmente. Opa! Is it a copper? It's got clicker. It's got clicker. You can't. Olha lá, mudou foi tudo agora. Olha as fronteiras como estão mudando. Armas, metralhadoras, outros ainda não. Olha só. Isso aí é para simbolizar a bomba atômica, né? Eles têm uma arma secreta lá, pode destruir um exército inteiro, que é a caixa de fósforo lá. E eles mandam, né? Só que olha os efeitos no planeta, olha. Olha lá, começou a matar realmente todo o exército, né? Inimigo, só que olha o que pode acontecer os efeitos. Uma guerra nuclear, poderia acontecer na Guerra Fria, outra possível
também. No final, tudo destruído, tudo arrasado, né? Olha lá. As folhas já tem nós discutimos sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu achei muito legal esse vídeo. Quem fez ele foram os russos, né? Tiveram uma genialidade muito grande. Fechou a carta. Acabou. Então, olha só, pessoal. Nesse contexto, eu começo. Opa, eu passando aí a aula. Eu começo a nossa aula hoje sobre a nova ordem mundial. Nesse contexto sobre a nova ordem mundial, eu tenho que lembrar o seguinte. Primeiro, o que é uma ordem mundial, né? Deixa eu colocar minha canetinha aqui. Eu gosto de escrever com ela. Eu tenho que lembrar o que é uma ordem mundial, né? Lembre-se que ordem mundial... Eu falei com vocês lá na primeira aula sobre Guerra Fria, né? Tudo uma ordem, quando o mundo era uma ordem mundial bipolar, né? Tinha dois países que ficavam nas relações de poder. Então, uma ordem mundial nada mais é que a relação de poder entre os países. Ok? Lembra que essa relação é temporária. Então quer dizer o quê? No mundo antes, na época da Guerra Fria, nós já vimos isso. Qual que era a ordem mundial que existia? Uma ordem bipolar. Porque a relação de poder que existia entre os países eram entre dois. Qual era a ordem bipolar que existia entre os Estados Unidos da América, que nós vimos, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Não é isso? Só que nós vimos que a partir da década de 90, né, nós tivemos aqui o desmantelamento, a dissolução de quem? Da União Soviética em 1990. Então, olha aqui essa imagem aqui, né? Então, eu posso citar aqui, eu posso colocar aqui a nova ordem mundial. Vou colocar aqui embaixo, né, para ficar... A nova ordem mundial. Nova ordem mundial. Não, tá? Ficou legal, né? Tem início... a partir da década de 1990. Por quê? O que estava acabando aqui? Acabou em 1991, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ora, se acabava a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o mundo não era mais bipolar. As relações de poder, elas iriam mudar, já que elas eram temporárias. Toda relação de poder no mundo, ela é temporária. E é isso que nós vamos entender agora. Quais são as relações? Lembra que nessa época nós já estudamos aqui, nós dividimos o mundo em primeiro mundo. Lembra disso? Primeiro mundo.
países capitalistas. Segundo mundo, países socialistas. E o terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos, né? Pobres, né? A partir de 1990, que quando eu tenho uma nova ordem mundial, ou seja, numa mudança de relação de poder, deixa de existir o segundo mundo. Não é isso? Não existe mais um mundo socialista. Então, regionalizar o mundo dessa forma não fazia mais sentido. Nós vimos já em algumas aulas para trás que a nova regionalização do mundo agora se dá entre o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido. Isso tudo nós já falamos. E é neste contexto que tem, então, a nova ordem mundial, a nova relação de poder entre os países. Mas como será que ela é? Será que é um país agora que controla, né, que tem toda a hegemonia no mundo? São vários países? São dois? Isso que nós vamos entender. Tá? Então, olha que imagem legal aí. Na nova ordem mundial, vocês têm que entender que ela é multipolar. Então, eu posso citar aqui a nova ordem mundial, ela é multipolar. Por quê? Agora eu tenho vários países mantendo relação de poder no mundo. Eu tenho vários países que exercem influência tecnológica, econômica no mundo. Tá bom? Então aqui, ó, vamos colocar isso aqui. Vários países exercem influência Nossa, minha letra sai daquele jeito nesse negócio. Influência econômica e tecnológica. Não é verdade? Nós temos aí, né, vários países no mundo que vão marcar aí, que vão exercer influência, né, do campo de vista, né, no campo, tecnológico e no campo econômico. É claro que existem potências que se sobressaem em relação a outras, tá? Uma dessas potências, né, que nós podemos chamar de potências tradicionais, é quem que está aqui? Os Estados Unidos da América. Eu posso citar aqui os países da Europa, né, que compõem a União Europeia. Eu posso citar o Japão, tá? São potências aí que nós chamamos de tradicionais, né? Potências tradicionais que vão que nessa nova ordem mundial multipolar vão exercer influência econômica e tecnológica, mas que nesta nova ordem mundial também surgem outros países que vão junto com eles exercer essa influência, tá? Mas é claro que esses países têm um poder, têm uma economia, têm uma tecnologia maior, tá? Eles vão acabar exercendo uma influência um pouco maior, tá bom? Então, olha só, nós temos aí, obviamente, né, uma das maiores potências, né, tradicionais, os Estados Unidos da América, né? Isso aí é notório para todos nós, né? Os Estados Unidos é o que concentra hoje no mundo, é o que nós podemos falar de maior poder de influência global.
Poder de influência, ficou junto ali, né? Influência global, ficou um pouquinho junto aqui. Os Estados Unidos, né? Por que ele tem essa força toda? Ele tem empresas influentes, empresas multinacionais, empresas muito fortes, McDonald's, Coca-Cola, Nike, Apple, Microsoft. Olha, você conhece todas essas empresas multinacionais. Elas têm no mundo inteiro. O que mais nós podemos citar? Moeda forte, né? A moeda é padrão no mundo inteiro. Qual que é a moeda? O dólar. É a maior economia do mundo. E os Estados Unidos tem a maior força, vou colocar isso até maior aqui, ó, bélica de todos os países, porque ele herdou toda essa força bélica da época ainda da Guerra Fria, né, quando ele disputava com a União Soviética. Então, ele ainda tem uma força bélica, a maior, né, inclusive. Tanto que alguns autores, alguns pesquisadores, né, eles falam que, na verdade, a gente não vive uma ordem multipolar, né? Alguns teóricos aí, alguns autores, eles falam que a gente vive do ponto de vista bélico, desculpa, né? A gente vive a gente considera que o mundo é unipolar, porque não tem como competir com os Estados Unidos, né? No aspecto bélico, tá? Mas em contrapartida, outros autores, e é o que nós estamos estudando aqui, vão dizer que a nova ordem mundial ela é multipolar, tem vários países aí exercendo relação de poder, que ela é o que? Transitória, ela é temporária, daqui a um tempo isso vai mudar também, tá? Já tem mudado. Nós temos outros países que são potências tradicionais aí, né, que também exercem grande influência em todo o globo. Temos um outro exemplo deles. Não é um país, obviamente, é um bloco econômico, né? Mas os países que configuram dentro desse bloco econômico, né, quando eles se juntaram aí, nós já estudamos blocos econômicos também, eles tiveram aí uma formação que tornou, né, uma potência, que é a União Europeia. Vou colocar aqui, ó. Opa. União Europeia. Então, União Europeia. Formam aqui, em conjunto, esses países, uma potência. Não é um só país. Eu posso destacar aqui dentro, né, dessas potências aqui, dois países, né, que são muito importantes aqui, que é a Alemanha e a França. Esses são os dois principais países aí da União Europeia. Eles também têm uma moeda muito forte, né? Assim como os Estados Unidos, eles têm uma moeda forte. Qual que é a moeda forte lá? O euro. Às vezes o euro, tem vezes que o euro é mais caro que o dólar, para vocês terem uma ideia. Eles ainda têm uma força militar também grande. Lembra que nós falamos na Guerra Fria que eles fizeram um pacto da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte? Tá? Então eles têm ainda esse aparato militar da OTAN, fazendo com que eles sejam uma potência também dentro dessa nova ordem mundial, União Europeia. Tem mais, professor? Tem, é claro que tem, ué. Né? Tem outra potência tradicional, né, do jeito que a gente conhece aí, do mundo desenvolvido, vamos dizer assim, né, que se configura aí nessa nova relação de poder econômico e tecnológico. É quem? O Japão, né? O Japão que manda tanta coisa interessante pra gente aí, ó. O Japão, para simbolizar o Japão, eu coloquei aí o que a gente mais gosta, né? Tem cada clássico aqui, cara, que olha, Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, que é bom demais. Estou vendo aqui Pokémon, Sakura,
Nossa, Samurai X. Pô, tem. Se eu ficar aqui. Nossa, tem trilha demais aí. Então, olha só, o Japão, pessoal. Uma ilha, uma porçãozinha de ilha lá. A terceira maior economia do mundo. Né? Terceira. Opa, desculpa. Terceira maior economia do mundo. O Japão é muito conhecido, sobretudo, por ter empresas que nós conhecemos bem aí, de alta tecnologia. Olha aí, nós temos a Nintendo, porra, nós temos a Sony, né? Com o PlayStation maravilhoso, né? Entre outros. Tá? Então, o Japão se configura aí. Olha que o Japão é uma ilha. Eu acho que ele só não faz mais porque o Japão ele tem aí problemas relacionados, né? Obviamente, a recursos, né? A ausência de recursos naturais, né? No seu território. Porque senão, provavelmente poderia ser uma das maiores, se não a maior. Aliás, uma das maiores ele é, né? Poderia ser a maior potência. Mas existem, essas são as potências tradicionais, aquelas que mantêm aí as relações de poder, né, dentro da nova ordem mundial. Só que existem aquelas que estão surgindo hoje no mundo, novas potências que hoje já estão equilibrando o poder com essas aí que eu apresentei para vocês. Mas antes de eu apresentar, olha esse mapa aí que legal. Eu tenho os Estados Unidos aqui. Cadê? Cadê a minha caneta? Aqui. Eu tenho os Estados Unidos. Olha a área de influência dos Estados Unidos. Olha como que ele é hegemônico. É ou não é? Na América. Olha da Europa. Pega a África, a Europa e parte da Ásia. E olha o Japão aqui. Pegando aqui, né? Parte da Oceania e parte da Ásia também. São potências, não são? Olha como que eles dividem o poder. Multipolar, não é? Só que vão ter outros países que vão dividir, né? Numa escala um pouco menor, obviamente, mas vão ter outros países que vão dividir as relações de poder com esses países aí. E o primeiro que eu não posso deixar de citar é ela. Olha isso aí, gente, esse mar de gente aí é a China. Vai na sua casa aí, pega um produto aí, provavelmente vai ter alguma coisa, né, falando que veio da China. A China, pessoal, hoje é a segunda maior economia do mundo. É isso mesmo. A China apresenta um alto crescimento econômico. Nossa, minha letra sai. Às vezes nem eu entendo o que você vê. A China tem uma enorme produção industrial. Basta saber o que eu falei, né? Quase todos os produtos hoje são feitos na China. Enorme produção industrial. Tem uma grande população, a maior do mundo, né? Isso é bom? É. Por quê? Primeiro que tem muita mão de obra, muita gente para trabalhar. Segundo que essa grande população aqui também é um grande o quê? Mercado consumidor. Imagina aí 1 bilhão de pessoas comprando. É muita gente, né? As empresas da China também são muito competitivas. Competitivas significa o quê? Antigamente os produtos da China aí eram porcarias. Tem muita coisa que é ruim ainda, né? Que não é feita de qualidade. Mas hoje você encontra produtos de alta tecnologia que eles estão aí, eles vieram para rivalizar com outros produtos, né? Celulares, carros, né? Com alta tecnologia empregada.
É ou não é? E sem contar que eu esqueci, essa grande população, sabe o que pode formar também, né? Um grande exército, né? Isso pode trazer consequências, né? Pode rivalizar, tá bom? Então, outro país aí que está chegando aí nessa relação de poder na nova ordem mundial. Rússia. É. É claro que a Rússia, né, ela teve uma complexa transição lá quando saiu do socialismo para o capitalismo, né? Mas hoje ela vem conseguindo se reerguer disso, né? Dessa transição toda, sobretudo e se manter, né? Se colocar como uma grande potência, sobretudo porque a Rússia herdou o grande poder bélico da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Rússia foi a maior herdeira do poder bélico, transformando então, portanto, né, esse país uma possível grande de economia, numa grande potência, sem contar também que a Rússia tem grandes recursos, né? O seu território aí, né, o maior país do mundo, ele tem em questão de territórios, né, que eu estou falando, ele apresenta aí grandes recursos naturais em seu subsolo, tá? E isso é ótimo para a economia. Tem mais país que está se configurando aí nessas relações de poder. Professor, o Brasil, ele é uma potência, apesar das crises, dos problemas que nós estamos vivendo aí, o Brasil é uma potência regional. Uma potência regional, obviamente, aqui na América do Sul, né? O Brasil mantém uma certa hegemonia sobre os países aqui do eixo sul, do Cone Sul, tá, da América, tá bom? E o Brasil também é um país rico aí pela sua extensão territorial, né? Pela sua posição geográfica. Ele é um país que apresenta bastante recursos minerais, é um país que você consegue plantar os mais diversos tipos de cultivos, né? Pode ter o mais diversos tipos de cultivos, então se configura aí como sendo uma das potências regionais, em menor escala, obviamente. Existe uma outra potência regional no mundo também, que junta aí, faz parte dessa nova ordem mundial. A Índia, olha o Taj Mahal aí, que bonito, olha. Todo feito em mármore. Cadê minha canetinha? Ah, achei. Índia. Tá? A Índia que também é uma potência regional, né? Ela vai ali exercer uma forte influência nos países próximos a ela, regional. Sem contar que na Índia nós temos a segunda maior população do mundo, né? Apresentando também um alto mercado consumidor, uma mão de obra, e a China vem investindo pesado em indústrias de tecnologia, tá? Indústria farmacêutica. Na Índia, desculpa, tá? Na Índia, como eles falam lá o inglês, né? É fluente, eles foram colonizados pela Inglaterra, pelos ingleses, nós vamos estudar isso esse ano ainda. Muitas empresas de call center, né? Norte-americanas, da Inglaterra, que usam o inglês, né? Elas se instalam na Índia, porque é mais barato, né, pagar um indiano do que um americano, um inglês. Eles instalam na Índia e fazem o seu call center por lá, tá? Então, fazendo com que a economia da Índia cresça de certa forma. Então, percebam todo o arranjo, todo o rearranjo do mundo no pós, quando terminou a Guerra Fria, né? Nessa nova ordem mundial. Não tem como você saber qual é o país mais qual que tem a maior economia, né? Assim você consegue saber, né? Até certo momento, mas o dinamismo é muito grande do mundo atual. Não existe uma única forma de interpretar o mundo. E é por isso que a gente gosta de dizer que, na verdade, a gente não vive uma nova ordem mundial. A gente gosta de dizer que nós vivemos, né? Isso aí é uma brincadeira, uma nova. A gente gosta de brincar sim.
que a gente vive, na verdade, uma nova desordem mundial, porque as relações de poder, elas são muito mutáveis, elas estão muito dinâmicas hoje em dia, depois que terminou a Guerra Fria. Você não consegue definir. As relações de poder estão com os Estados Unidos e União Soviética, porque eles têm o maior poder bélico, eles têm o maior poder tecnológico, militar. Não, agora é muito dinâmico, né? Existem muitas formas de interpretar o que é poder no mundo. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da aula. Façam os exercícios propostos, tá? E qualquer coisa, vocês já sabem, eu estou à disposição de vocês. Tchauzinho e até a próxima aula. Fui!